Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, aqui com vocês para mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu quero, a partir deste, colocar para vocês aí uma playlist a respeito de um estudo no Evangelho segundo registrou Mateus. E eu quero começar com vocês no capítulo de número 21, a partir do versículo de número 23. Nós vamos falar a respeito de algumas parábolas de Jesus. E a primeira está no verso de número 28, a segunda no verso de número 33 e depois a terceira no verso, no capítulo de número 22, que é a parábola das bodas. Muito bem. Para que nós possamos entender perfeitamente estas três parábolas que eu mencionei, nós precisamos pensar a respeito do contexto em que elas foram registradas por Mateus e também o público-alvo destas parábolas, desses ensinos de Mateus. Então, nós vamos contextualizar aqui para que nós possamos compreender. Dessa forma, Mateus capítulo 21, nós temos no verso de número 12, Jesus entrando no templo e expulsando dali os que vendiam e compravam naquela região ou naquele espaço. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cego, coxos, e os curou. No verso de número 15, vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Então, o que nós já temos aqui do texto lido? Eu já tenho apontado um grupo daquela sociedade, que são cegos, coxos e também de um tipo de cura. E nós temos os meninos ali aclamando a Jesus como hosana ao filho de Davi, tá bom? Então, ou seja, aqui já estava proclamando Jesus como o Messias. Isso tem uma reação, e a reação está exatamente no meio dos sacerdotes, dos anciãos do povo. Então, já preste bem atenção nos dois grupos que estão sendo aqui destacados. Então, nós temos a multidão, que são aqueles que, na ocasião, eles não tinham acesso à parte interior do templo, por conta das suas limitações físicas, condições sociais, e nós temos uma classe aqui que são os anciãos do povo, os escribas, sacerdotes, ou seja, os religiosos. E nós temos Jesus, que tem como público-alvo de ensino, de pregação, os menos favorecidos naquela sociedade, tá bom? Então, este aqui é o cenário. Muito bem. Jesus, depois que expulsa ali os cambistas, ele sai da cidade, depois ele, no outro dia, retorna. E aí, então, nós entramos no verso de número 23, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Aí chegam os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade
fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Quem é que ensinava naquela ocasião? Ora, os escribas. Eles eram formados ali nas escolas rabínicas, então eles tinham autoridade para ensinar o povo. Agora, e a autoridade de Jesus para ensinar, uma vez que ele não vem daquela escola, ele não tem aquela formação, ele não era um dos escribas, tá? De onde vinha? Esses homens do meio da sociedade, da alta sociedade, esses homens aqui que são considerados os religiosos da época, então eles questionam a autoridade de Jesus. Aí eu trouxe na tela para vocês e eu quero então, a partir de agora, fazer algumas anotações no texto. Vamos lá. Verso de número 23, e chegando ao templo, acercaram-se dele. Vou marcar aqui, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. O que Jesus já estava fazendo? Jesus, ele já estava ensinando. E Jesus ensinava quem? Jesus ensinava exatamente o povão. Eu vou utilizar essa expressão aqui. E daí a pergunta: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus vai fazer uma pergunta para eles a respeito do batismo de João. De onde era? Do céu ou dos homens? A questão é, se vocês me responderem essa pergunta, eu também responderei a vossa. E daí pensavam eles entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Se dissermos dos homens, olha só isso aqui, se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Onde que está aqui então a questão toda a respeito do que Mateus está registrando? A questão está exatamente nisso aqui, ó, entre o todos aqui, a multidão, os homens mais simples naquela ocasião, e nós temos um outro ponto aqui, que é exatamente esse grupo considerado aqui príncipe dos sacerdotes e também os anciãos do povo. E Jesus, ele está no centro de tudo isso aqui. Então nós temos um grupo do povo que olha para Jesus e considera que Jesus tem autoridade para ensiná-los, e a autoridade de Jesus constitui que ele pregava exatamente aquilo que ele vivia, diferentemente dos príncipes dos sacerdotes na época, que ensinavam a coisa, mas na prática eles viviam outra. Então nós temos Jesus no centro, e nós temos o povo olhando para Jesus, e nós temos também os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, tá certo? Verso 27, respondendo a Jesus disseram: não sabemos. E então Jesus disse para eles: nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Isso que? Ensino o povo. A partir desse cenário aqui, que eu acabei de apontar para vocês, Jesus vai trazer as três parábolas. E nós precisamos, então, compreender bem Jesus no centro, esse grupo e este outro aqui, para que possamos entender bem melhor as parábolas que Jesus vai contar. Muito bem, vamos então à primeira parábola na tela para vocês. A primeira parábola: mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos.
Vou marcar na tela para vocês da parábola o homem. Vou marcar com outra cor aqui que esse homem ele tinha 2 filhos. Aqui, ó. E esse homem dirige-se ao primeiro e vai dizer: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E na realidade, na prática, não foi. A pergunta de Jesus: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Eles dizem. Agora, eles quem? Os anciãos, os príncipes, tá certo? Os religiosos. Eles que respondem à pergunta de Jesus, dizendo o primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Diante de vós quem? Dos religiosos. Quem que entra na frente? Publicanos e meretrizes. Olha a classe da sociedade existente na época. Grupo de religiosos que se achavam importantes diante de Deus, e nós temos publicanos e meretrizes. Mas na realidade Jesus está dizendo: esses aqui entram primeiro, entram adiante de vós. E Jesus vai explicar por quê. João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Preste atenção nas marcações da primeira parábola que eu tenho aqui apontado para vocês. O versículo de número 30, do jeito que marquei, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo e respondendo: Eu vou, e não foi. Então nós temos 2 filhos que um primeiro diz que não vai, mas depois se arrepende e vai, e nós temos o segundo que garante que ia, porém não foi. Quem fez aí a vontade do Pai? Muito bem, o primeiro. E aí Jesus aponta que esses primeiros são os publicanos e meretrizes e os religiosos da época, que eram aqueles que diziam sempre que estariam trabalhando e nunca que trabalharam. Ou seja, nunca fizeram a vontade do Pai. Aqui Jesus disse, ó: Vós, porém, publicanos, anciãos do povo, religiosos, vocês vendo isso, publicano e meretriz entrando na frente de vocês no reino de Deus, nem depois vos arrependestes para o crer. Eu quero deixar aqui um texto para vocês que está no Evangelho segundo registrou João, capítulo 1 e o verso de número 11, para nós fecharmos esse nosso primeiro vídeo aqui com esta primeira ideia do que nós vamos apresentar para vocês nos próximos vídeos. João capítulo 1 e o verso de número 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Não eram, mas pelo fato de crer,
passaram a ser filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Muito bem. Então nós temos aqui com João a mesma situação. Um grupo que foi o primeiro alvo do convite, o primeiro alvo da pregação do evangelho, o primeiro alvo aí de conhecimento da graça de Deus. No entanto, quando a graça de Deus se manifesta através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, esse primeiro grupo não vai acreditar. Eles não creem que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. E Jesus havia vindo exatamente para eles. No entanto, eles não creem, não recebem a Jesus. Agora, outro grupo, tal qual esse aqui que nós estamos apontando no registro de Mateus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outra vez, nós temos a consideração que existia um grupo que se achava filho de Deus, de uma geração que eles tinham como garantia que eles eram filhos de Deus. No entanto, o Senhor mostra para eles que não era do jeito que eles estavam pensando. O projeto de Deus era diferente do que eles tinham em mente. Então, quando se manifesta o Filho de Deus, eles não o recebem. Até porque a forma como Jesus vivia contrariava as expectativas dos religiosos da época, que pensavam que Jesus viria para libertá-los da escravidão romana, que ia ser um homem mais poderoso que Davi, aparentemente, fisicamente, diante dos homens, mais rico, né, poderoso aí, falando em questão de finanças, tal qual Salomão, mas Jesus, ele se manifesta, já nasce numa manjedoura. Cumpre-se em Jesus o que está escrito em Isaías 53. Não tinha parecer, não tinha formosura. Então Jesus, na realidade, ele vai se manifestar a quem? A esse grupo que aqui nós temos, publicanos e meretrizes, porque aqueles outros não querem acreditar na sua graça e não querem acreditar no seu grande poder. Então, aqueles que serão feitos filhos de Deus, qual que é a condição? Crer em Jesus Cristo como Senhor. Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. E agora, todos quantos creem em Jesus Cristo dessa condição, passam a ser feitos filhos de Deus. E aí, tanto faz, se for desta classe ou daquela outra, porque daquela outra de anciãos, de príncipe do povo, de religiosos, de homens importantes daquela época, muitos creram, receberam Jesus como o Cristo. Muito bem, passaram a ser feitos filhos de Deus, porque o fato de ser filho de Deus não está na linhagem humana, não está na linhagem da carne, mas sim no ato de crer. É pela fé. E Jesus está mostrando aqui que aqueles que recebem a Jesus, olha só, no primeiro momento são estes. E aqueles que se esperava que recebesse, não receberam. Então está aqui para vocês esse nosso primeiro vídeo. E no segundo vídeo eu vou tratar a respeito da segunda parábola. E você não pode perder a linha de raciocínio. E assim a gente vai procurar entender todos os outros textos, e daí você vai ver que vai haver um esclarecimento maior a respeito de todos os outros textos que virão adiante. Tá bom? Deus abençoe a todos e espero vocês no próximo vídeo.